Em 1979, eu comecei no mercado imobiliário. É até uma história engraçada, né? Porque é um amigo meu que me levou para o mercado imobiliário. Eu era totalmente cru do mercado imobiliário. Eu vinha do ramo de vendas, mas na realidade no mercado imobiliário para mim foi uma surpresa muito grande e agradável, né? Porque eu tinha muitas dificuldades no começo, porque na realidade naquela época, em 70, nós estamos falando há mais de 40 anos atrás, e eu comecei numa empresa muito grande, que realmente era uma das maiores de São Paulo, né, do Brasil, e que realmente me deixou assim muito feliz por estar numa empresa grande, né, que era a Guizard Imóveis, né, que todo mundo conhece. Hoje não existe mais, porque os proprietários acabaram falecendo, e na realidade eu comecei a minha vida dentro dessa empresa. E na realidade o que acontecia? Eu, uma pessoa super no começo, sem conhecer nada do mercado, e eu precisava provar para mim mesmo que eu tinha condição de vendas. E realmente eu comecei minha caminhada em 79. Foi uma coisa assim maravilhosa. Eu chegava muito cedo na empresa, porque o corretor de imóvel não tem assim uma obrigação total de chegar muito cedo. Mas eu chegava às 7 da manhã, o escritório estava fechado, na realidade. Naquela época o pessoal chegava às 8h30, 9 horas, mas eu estava tão ansioso para aquele mercado, né, com aquela vontade, aquela gana de trabalhar, ganhar dinheiro e ter sucesso, que realmente eu chegava muito cedo, até demais, e era um dos últimos a sair. Então o pessoal começou a colocar, né, eu praticamente como exemplo, né, naquele detalhes para as pessoas, meus chefes de equipe, gerentes, diretores, começou a me ver de outras formas. E o que acontecia? Eu, praticamente com um ano de corretor de imóveis, tive uma grande promoção, que foi para chefe de equipe, comandar 10 corretores, né? E depois de um certo tempo, eu fui para gerente geral, diretor, e acabou praticamente 4, 5 anos, eu praticamente tive aí a felicidade, né, de montar o meu escritório e treinar a equipe da forma que eu sempre gostei, de muito trabalho, de muita credibilidade, de muita seriedade, né? Porque isso para mim foi muito importante na minha vida, né? E graças a Deus o sucesso veio, e ele veio muito rápido, né? Então a vida realmente foi uma caminhada muito forte nesse aspecto. Agora, o começo foi muito difícil, realmente foi bastante complicado, né, o começo, né? Mas graças a Deus eu venci essa batalha, né, que você entrando no mercado imobiliário sem você conhecer, realmente é muito difícil, né? Então, na realidade, aquela época tinha muitos profissionais qualificados, mas muitos mesmo. Então, numa empresa imobiliária não entrava qualquer pessoa sem qualificação, tá? Porque a pessoa tinha que ser um excelente vendedor, teria que realmente trabalhar muito para obter o resultado. E graças a Deus eu consegui isso daí realmente com muito esforço, com muita dedicação, conversando com um colega do mercado imobiliário, aprendendo muito, porque o mercado, o que acontece? O mercado imobiliário, eu tenho hoje mais de 40 anos de mercado, e se eu falar para vocês que eu tenho muita coisa para aprender ainda, nós estamos aprendendo todos os dias. No setor de vendas, cada dia é uma novidade, cada dia é uma surpresa. Então nós temos que se adaptar ao mercado imobiliário, né? A forma que vem o trabalho, as vendas, porque hoje na realidade eu sempre disse nos meus cursos que eu sempre fiz para os corretores, o que eu falava sempre, você não estaria vendendo um imóvel, você está vendendo sonhos, né? Porque em primeiro lugar você tem que ter a credibilidade, você tem que saber o que você está vendendo, que é uma mercadoria. Você tem que estar muito a par daquele imóvel, você tem que conhecer realmente, e você tem que transmitir a confiança para o cliente, porque o cliente ele vai fazer um investimento alto e é o corretor que vai ter esse investimento em cima, então ele vai ter que acreditar e vai ter que confiar. E digo para vocês, né, com toda sinceridade, eu me orgulho demais em ser corretor de imóveis, né, de ser um profissional da forma que eu estou, né? Porque eu acho que, volto a repetir, nós todo dia estamos aprendendo, mas eu acho que o corretor de imóveis ele tem que sentir uma importância muito séria. Por quê? O cliente ele tem que acreditar,
ele tem que confiar para poder investir 2, 3, 5 milhões, 30 milhões, não interessa o valor, tá? Seja de R$1, ele tem que ter a credibilidade naquele profissional de vendas para poder atingir o objetivo. Então, aquela época realmente, como eu digo para você, se você não tivesse o corretor qualificado, porque o cliente ele já tem uma certa desconfiança, se você não tiver pessoas qualificadas no mercado, em qualquer setor de vendas, realmente é um problema seríssimo, ele não vai ter sucesso. E graças a Deus eu tive sucesso, porque a insistência foi tanta e a minha sinceridade, a minha honestidade, o meu trabalho foi um trabalho realmente muito sério. Eu não pensava numa comissão, eu pensava numa pós-venda, num relacionamento com o cliente, sabe, em dar segurança para o cliente, porque não é você só vender e receber a comissão. Você tem que dar toda a assessoria para o cliente em todos os aspectos, né? Documentação, parte jurídica, é muito importante, é fundamental para o cliente ter a credibilidade. Então, hoje você tem que ter isso. Não é você hoje você aparecer na internet e você fazer uma venda do imóvel. Você só conhecer aquele imóvel, não é isso. O profissional, o corretor que queira estar sempre na atividade e ter essa segurança com o cliente, ele tem que conhecer, para o cliente fazer uma compra do imóvel, um sonho, ele não pode ver o imóvel apenas, ele tem que ter várias opções de imóveis, ele tem que escolher, ver o gosto, o que vai adaptar para a família dele. Então isso é fundamental. E graças a Deus, Deus foi tão bom comigo que eu consegui esse sucesso realmente trabalhando dessa forma. A dificuldade do empreendedor é uma coisa assim muito preocupante, tá? Por quê? O empreendedor hoje, se ele não fizer um trabalho com setor de vendas, que é o principal, a área comercial, é muito importante. O que acontece hoje? Quando o mercado imobiliário ele está aquecido, vocês têm a certeza de uma coisa, todo o mercado está bom, tá? Quando o mercado imobiliário está realmente fraco, tá? Com certeza, você tem a certeza absoluta que todo o mercado está abaixo, tá? Então digo para vocês um negócio, o empreendedor hoje, com a dificuldade que existe, com o país da forma que existe hoje, cada hora é uma mudança, sabe? Então o que acontece? Você tem que estar muito bem treinado, uma equipe, né? Uma equipe realmente de ponta, que você tenha conversa todos os dias. Sou diretor comercial, tenho obrigação de falar todos os dias com esses vendedores, seja corretores ou seja vendedores, não importa. O importante é que ele tenha muito alinhado com essas pessoas que é do setor de vendas, porque a parte comercial da empresa é a mais importante que existe hoje. A parte comercial, depois vem a parte financeira, mas a parte comercial hoje é que traz resultado, que traz faturamento para a empresa. Agora, nós empreendedores, nós temos muita dificuldade, como eu passei por muitas dificuldades também, e você tem que ser muito habilidoso como empreendedor para poder buscar os momentos, né, para você fazer um treinamento mais sério, fazer um treinamento de busca de mais vendas dentro, trabalhar com metas, que é muito fundamental, planejamento de vendas, você tem que fazer campanhas de venda, eu acho que é fundamental hoje para o mercado. Eu acho que você hoje, o empreendedor tem dificuldade quando ele quer ter dificuldade, porque nós que temos habilidade para isso, nós temos que buscar o nosso foco, que é o objetivo que trazer vendas, trazer resultado para a empresa. Mas só com isso, você tem que ter treinamentos diários e você tem que ter o objetivo, focar. Cada vendedor, cada corretor, ele tem que focar naquilo que faz. Ele tem que acordar de manhã com aquele foco, com aquele objetivo e olhar para o espelho. O que eu estou fazendo de bom para mim mesmo? Então, nós temos que trabalhar esse corretor de imóveis, esse vendedor, de uma forma muito profissional. Eu acho que isso daí é fundamental para o empreendedor vir ao sucesso. Eu tenho uma história para contar para vocês que é muito interessante. É realmente uma coisa que aconteceu em 1983. Eu tinha um cliente para comprar uma casa térrea em 1983, aconteceu isso.
E na realidade o que acontece? Tinha uma dona da casa, era uma senhora de 86 anos e nenhum corretor tinha esse acesso realmente de poder agariar esse imóvel, né? Ir lá e fazer um trabalho para vender realmente a casa dessa senhora, né? E eu, com toda a habilidade, né, que eu tive, eu simplesmente fui até a casa. Eu tinha um cliente comprador para aquela casa, porque aquela casa que ele queria, porque era uma casa térrea, né? E o que aconteceu? Eu cheguei até a residência e apertei a campainha e veio uma senhora, praticamente uma senhorinha, e foi me atender. Só que eu tive que usar também uma artimanha de falar de uma forma que ela não entendia. Ela pegou, foi obrigada a chegar até o portão e me receber. Aí ela falou: o que o senhor quer, né? Eu falei: olha, eu fiquei assim, quando eu olhei para a senhora, eu me lembrei da minha mãe. A senhora parece muito com a minha mãe. Muito, e ela, por incrível que pareça, parecia mesmo, né? Aí ela realmente ficou feliz com aquilo, convidou eu para entrar, mas não se falou nada de venda. Eu também não falei nada de vendas de imóveis, né? Aí, chegando até a porta da casa dela, me recebeu. Entramos para a casa dela, pediu que eu sentasse, quis fazer um café, e eu comecei ali a olhar muitos quadros delas, antigos, de fotos de casamento, com o esposo, muitas fotos assim, sabe, que ninguém realmente prestava atenção naquilo, e muito menos ia elogiar, né, uma foto daquela. Eu falei: nossa, mas a senhora era muito bonita, né, de jovem e tal. E a mulher, ela começou realmente ter uma credibilidade, uma confiança em mim, que, olha, eu fiquei muito feliz. Simplesmente o resultado disso foi uma venda que eu fiz, tá? Porque a partir do momento que ela sentiu a segurança, a confiança, ela me deu a exclusividade do imóvel, e eu praticamente vendi, menos de 30 dias, eu vendi para esse cliente que estava à procura de uma casa térrea. Então, o profissional de vendas, ele tem que ter várias fórmulas, várias técnicas de vendas, que realmente ele precisa ter habilidade. E graças a Deus, Deus deu esse dom para mim poder chegar e fazer uma venda dessa tão difícil, mas tão gloriosa. Foi muito importante para mim, foi uma experiência muito forte. A grande virada, na realidade, para mim, aconteceu em 1985. Foi uma surpresa, assim, agradável. Por quê? Eu, devido aos corretores que eu tinha, muito bem qualificado, muito bem treinado por mim, então eu tinha, nessa loja minha, da imobiliária, eu tinha 58 corretores, na realidade, sendo com 4 equipes de vendas, né, com um diretor comercial. E o que aconteceu? Eu fui obrigado a crescer na minha empresa devido às pessoas que eu tinha qualificado, porque eu tinha duas opções. Eu dava oportunidade para aqueles profissionais meus, ou eles iam para outro concorrente, ou na realidade eles montavam o escritório deles. Então eu tive a escolha e o sucesso, eu fui obrigado a começar a abrir escritório. De 85 a 92, nós montamos 8 escritórios grandes. Então, cada agência, cada loja nossa, eu tinha 60 a 68 corretores trabalhando comigo, entre chefe e gerente. Então, eu tinha praticamente 420 corretores treinados por mim, trabalhando em imóvel de terceiro, de lançamento. Então, para mim foi uma experiência muito grande, mas eu tinha que estar praticamente trabalhando 18 horas por dia, porque era desgastante demais ter tanto volume de corretores. Por mais que eu tinha todas as pessoas capacitadas na gerência, na supervisão e na diretoria, mas eu estava sempre me cobrando melhorar cada dia mais. Então, para mim foi uma grande virada na minha vida, foi quando eu cheguei praticamente em 7 anos, de 85 a 1982, um sucesso absoluto, com 420 corretores, tudo treinado, tudo capacitado, e graças a Deus eles tiveram, a maioria foi muito sucesso. É a tendência do mercado, tá? Na realidade, eu vejo a vivenda imóveis hoje, graças a Deus, nós não temos esse problema hoje de crise. Tá? Lógico, todo mundo fala em crise, realmente é a pessoa que realmente não foca, tá?
Na realidade hoje, o mercado imobiliário, para nós, a gente sente dificuldade como todo mundo, né? A gente sabe. Agora, nós conhecermos da forma que a gente tem um grande relacionamento em Alphaville, com investidores, com clientes potenciais, tá? Tenha certeza absoluta, sempre alguém vai estar comprando e alguém vai estar vendendo. Então, nós não sentimos essa dificuldade. Nós vendemos sim, menos do que antes, mas o mercado imobiliário está aberto para todo mundo. Aquelas pessoas que profissionalizar cada dia mais, tenha certeza de uma coisa: para mim não tem crise. Eu digo para você com toda sinceridade, estou no mercado há mais de 40 anos e crise para nós é passageira, é coisa rápida, mas a gente vai buscar e vai realmente focar naquele nosso objetivo, que é fazer o melhor negócio para o cliente, é ver a melhor mercadoria, a melhor condição para a gente poder fazer a realização do negócio. Sobre o relacionamento com o cliente, isso é fundamental, é uma das coisas mais importantes que existe. Eu não estou há 40 anos de Alphaville, não é por acaso. Eu acho que, graças a Deus, na minha vida, eu não tive um BO em 40 anos de mercado imobiliário. Por quê? Porque eu sempre procurei fazer o melhor para o cliente, conhecer a mercadoria, conhecer o que eu estou vendendo, saber a condição, tentar fazer o melhor negócio, não só para o comprador, mas também para o vendedor. Resolver o problema do vendedor e resolver automaticamente, você vai resolver o problema do comprador, que é a condição dele. A venda em si, você não pode pensar numa comissão. Você tem que pensar, a última coisa que você pode pensar é a comissão. Você tem que pensar primeiramente em atender muito bem o cliente, saber o que você está vendendo, com toda a condição que realmente é importante você saber. E depois tem uma coisa, o mais importante de tudo, é a pós-venda, gente. Você, a pós-venda é muito difícil. Tem pouquíssimas pessoas que fazem isso. É você poder indicar um médico, indicar um dentista, colégio, todos esses aspectos é uma venda. Você está envolvendo a pessoa e ajudando a resolver as coisas mais rápidas. Então, profissional, não pensa apenas numa comissão. Seja uma pessoa trabalhando com seriedade, com credibilidade, tá? E a Vivenda Imóveis hoje está sendo treinada, os corretores, para isso, para cada dia mais você ter essa condição de fazer o melhor para o cliente, tanto vendedor como comprador ou investidor. Vale a pena você hoje vir para a Vivenda Imóveis com um aspecto diferente de atendimento. Dentro do perfil de clientes da Vivenda Imóveis, muita gente pergunta para mim: mas por que você vende para tanto artista, tantos jogadores? Eu acho que é uma pergunta muito especial. Por quê? Isso daí o que chama? É a indicação. Porque como eu vendo para muito artista, para muitos jogadores, um vai indicando o outro. Porque o que eles querem hoje? Eles querem sigilo, eles querem tranquilidade, eles querem realmente ter a tranquilidade de chegar em Alphaville, ninguém, sabe, não fazer o auê de falar que está chegando, sabe? Então, para mim, é fundamental o sigilo absoluto. Então, tem muitos empresários que eu faço vendas aqui, que eles também não gostam que cita em nada. Então, para nós aqui, é a credibilidade, é a confiança, sabe? E a tranquilidade que o artista, ou o atleta, ou a pessoa, a celebridade, vem para cá e fica tranquilo. Então, isso é fundamental. A Vivenda Imóveis hoje tem um perfil, não só atender artistas, jogadores, mas nós atendemos todo mundo que queira fazer um bom negócio, vai estar junto à Vivenda Imóveis. Essa é fundamental, essas perguntas que diz aí de que o Adir vende só para artista, só vende só para jogadores, não. Nós vendemos para todas as pessoas que realmente que apareça com a gente e que quer fazer um bom negócio para poder realmente realizar a casa do sonho. Isso é fundamental. Todo mundo pergunta sobre parceria. A Vivenda Imóveis hoje, ela tem uma parceria muito forte. Ela tem engenheiros, ela tem arquiteto, ela tem arquiteto de interiores, ela tem toda a parte de manutenção
sabe, que a gente vai indicar. Nós não fazemos nada disso, mas nós indicamos profissionais capacitados, tá, para poder resolver o seu problema. Então, isso daí já se junta muita credibilidade. Aí muita gente pergunta, mas Adir, por que você tem a Vivenda Imóveis sede própria? Nós estamos instalados hoje há mais de 30 anos, 39 anos para ser preciso, numa sede própria, com 300 metros quadrados, de frente ao Blue Tree. Então, o que acontece? Isso daí, eu sempre quis ter uma sede própria, porque isso daí dá segurança para o cliente, dá tranquilidade. Se ele vem até Alphaville e quer vir tomar um café, ele não tem que ficar subindo em prédio, em andares. Ele vai estar dentro do centro comercial, no portão principal. Então isso daí dá uma segurança e tranquilidade da Vivenda Imóveis. Então nós estamos aqui para fazer o melhor negócio para você.